Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a última parte de cinética química, que é a lei de Goldberg-Wade, também conhecida como lei de ação das massas ou simplesmente lei da velocidade. Essa lei expressa a relação matemática entre a quantidade de substâncias no início de uma reação química e a quantidade de reagentes e produtos após essa reação atingir o que a gente chama de equilíbrio químico. Se a gente mantiver a temperatura constante, a velocidade de uma reação química vai ser diretamente proporcional à concentração dos seus reagentes elevados a expoentes numéricos que são determinados experimentalmente. O que isso significa? Vamos considerar que a gente está falando de uma reação genérica A mais B dando C. E a gente tem como Azinho, Bzinho e Czinho os coeficientes estequiométricos dessa reação, ou seja, os números que dão a proporção entre os reagentes e o produto. Neste caso, a expressão da lei de velocidade tem que ser V, que é a velocidade, igual a K, vezes a concentração do reagente A elevado a um determinado expoente x, vezes a concentração do reagente B elevado a um determinado expoente y, sendo que x e y são determinados experimentalmente. Essas concentrações dos reagentes A e B, elas devem ser expressas em mol por litro e os expoentes x e y, eles são o que a gente chama de ordem da reação, ou seja, determinam a influência da substância A e da substância B para aquela reação. K é a constante de velocidade, que cada reação tem o seu valor de K específico. Em caso de reações elementares, que são aquelas reações que ocorrem em uma única etapa, estes expoentes x e y podem ser considerados os coeficientes estequiométricos A e B. Então, se a gente considerar que a reação do exemplo ela é uma reação elementar, a concentração do A ela tem que ser elevada ao Azinho, que é o coeficiente estequiométrico do A, nessa reação, e a concentração do B vai ser elevada ao Bzinho, que é o coeficiente estequiométrico do B nesta reação. Isso considerando que a gente está falando de uma reação elementar. E aí, a gente pode usar esses expoentes para falar da ordem da reação. Então, a ordem da reação em relação à substância A vai ser igual a Azinho, e a ordem da reação em relação à substância B será Bzinho. Se eu quiser a ordem global da reação ou a ordem total da reação, eu tenho que somar Azinho mais Bzinho, ou seja, eu somo os expoentes para a ordem total da minha reação química. O que ocorre é que a grande maioria das reações químicas não são elementares, ou seja, não ocorrem em uma única etapa. E nestes casos, a gente precisa analisar o mecanismo da reação para saber qual é a etapa determinante da velocidade. E neste caso, a gente precisa descobrir qual é a etapa lenta daquele mecanismo, porque é sempre a etapa lenta que determina a velocidade daquela reação. Então, vamos considerar aqui a reação 2A mais B dando A2B. Se a gente tiver o seguinte mecanismo, a etapa lenta é a etapa que eu tenho A mais A formando A2 e eu tenho uma segunda etapa mais rápida, onde eu tenho A2 mais B formando A2B. Então, neste caso, a etapa determinante para a velocidade da reação será a etapa lenta. Então, a velocidade dessa reação vai se basear totalmente na primeira etapa. Logo, a lei da velocidade desta reação tem que ser dada pela etapa lenta. Então, vai ficar V igual a K vezes a concentração do primeiro reagente da etapa lenta, que é o Azão, vezes a concentração do segundo reagente da etapa lenta, que também é Azão. Ou seja, A vezes A, eu tenho A ao quadrado. Então,
esta daqui seria a lei de velocidade para esta reação. Em geral, para a gente chegar na lei de velocidade de uma reação, o que nos é oferecido como dados são dados experimentais, onde a gente tem diversas experiências feitas com concentração diferente dos reagentes daquela reação, e a partir desses dados experimentais, a gente monta a lei de velocidade. Então, vamos ver isso em um exercício proposto. Num laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação 2H2 mais 2NO, dando N2 mais 2H2O. Então, essa aqui é a reação que a gente vai determinar a lei de velocidade. Só que a gente não vai determinar diretamente pela reação. Por quê? Porque nos foi oferecido dados de experimentos realizados com concentrações diferentes desses reagentes. Então, nesta tabela aqui, a gente tem primeiro experimento, segundo e terceiro. As quantidades dos reagentes variam e foram medidas as velocidades de cada experimento neste caso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar como cada um dos reagentes, primeiro o H2 e depois o NO, influenciaram na velocidade desta reação. Então, a gente vai fazer o quê? Analisando o H2. Primeiro eu vou pegar 2 experimentos para comparar, onde a concentração do H2 esteja variando, porém eu mantenha a concentração do NO fixa. Então, se eu comparar o experimento 1 com o experimento 2, eu estou fazendo o quê? Eu estou dobrando a minha concentração do H2, porque ela está saindo de 0,1 para 0,2, mas eu estou mantendo o NO fixo. Por que é importante que eu mantenha o segundo reagente fixo? Para que eu analise somente a influência do H2. Então, dobrei a concentração do H2, o que está acontecendo lá na minha velocidade? Ela também está dobrando. Isso significa que o que eu faço na concentração do H2 influencia na mesma proporção na velocidade. Ou seja, em relação ao H2, esse meu expoente tem que ser 1, porque a influência é exatamente a mesma. Dobrei a concentração, dobrei a velocidade, tá certo? Vou analisar agora o NO. Para analisar o NO, eu tenho que pegar 2 experiências onde a concentração do NO varia e o H2 não varia. Então, eu vou pegar a primeira com a terceira. O que está acontecendo aqui da primeira experiência para a terceira? A concentração do NO está dobrando. E a minha concentração do H2 ela tem que permanecer igual para que ele não influencie na análise. Aí eu vou olhar o que acontece com a velocidade. Se eu analisar a velocidade do primeiro experimento para o terceiro, a minha velocidade está 4 vezes maior. Ou seja, aqui eu não tenho a mesma influência. Quando eu dobro a concentração do NO, eu quadruplico a minha velocidade. Ou seja, o NO, a influência que ele exerce é ao quadrado. Por quê? 2 ao quadrado é 4. Então, esse é o raciocínio que eu tenho que fazer. Qual é o número que eu elevo ao 2 que vai me dar 4 aqui na influência? Então, seria ao quadrado. Se eu combinar agora a influência do H2 com a influência do NO, eu vou ficar com a lei de velocidade V igual a K, concentração do H2 elevado a 1, vezes a concentração do NO elevado ao quadrado, tá certo? Mais uma proposta de exercício aqui. A tabela que segue indica os valores das velocidades de reação e as correspondentes molaridades dos reagentes em idênticas condições para o processo químico representado pela equação. Então, a gente tem aqui 3x mais 2y dando z mais 5w. Ele deu aqui a concentração de x, como varia, a de y e a velocidade em cada um dos experimentos. A gente vai fazer a mesma análise da questão anterior. Então, para analisar a substância X, eu vou escolher 2 linhas onde o X esteja variando e o Y permaneça igual. Então, comparando aqui o primeiro experimento com o segundo, a concentração do X está dobrando
E aí, a concentração do y permanece igual, eu vou olhar lá na velocidade. O que está acontecendo com a minha velocidade? Ela está 4 vezes maior. Então, se eu dobro a concentração e a minha velocidade quadruplica, o que isso significa? Que a influência do x é ao quadrado, tá certo? E agora, para analisar o y, eu vou escolher duas linhas onde o y varie, mas o meu x permaneça igual. Então, eu vou escolher agora a segunda com a terceira experiência. O que está acontecendo aqui? O meu y está dobrando, eu estou mantendo o x igual, aí eu vou olhar lá na velocidade. O que está acontecendo com a minha velocidade? Ela está se mantendo constante, ou seja, ela não variou. Toda vez que você fizer uma modificação na concentração e a velocidade permanecer constante, isso significa que aquela substância não influencia na velocidade, ou seja, o expoente que você tem que usar para aquela substância é zero, para significar que ela não influencia na velocidade desta reação. Então, se a gente unir as duas relações, a gente vai ficar simplesmente com V igual a K, concentração de x ao quadrado. Por quê? Porque se a influência de y é zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu ficaria aqui com x ao quadrado vezes 1. Então, eu posso simplesmente simplificar como V igual a K, concentração de x ao quadrado. Tá certo, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!